gente, mais um dia de live, meu, e pra conseguir começar essa live foi difícil. Foi difícil porque muita confusão. Eu não conseguia configurar aqui direito o Twitch. É que eu sou nova aqui, né? Sou menina nova. Então, eu tô tentando fazer de um jeito que fique mais atrativo pra olhar. O que a gente vai fazer hoje? Hoje, eu iria começar a jornada, continuar, né? Porque aquele dia eu prometi que eu ia assistir todas as recomendações de Stray Kids, mas o Daniel, que é esse gato aqui, ó, safado, deixa eu ver se vocês conseguem ver, aqui, sem vergonha, ele ficou miando muito, atrapalhando, então eu decidi parar pra não interromper. E aí eu fiquei enrolando com a vida, né, achando que a vida é fácil, e acabei não continuando. Aí o que eu ia fazer? Eu ia continuar, só que eu tava assistindo o MV do Burning Tires do Stray Kids, e aí eu percebi que meio que tinha uma história ainda, só além da música em si, tipo o BTS. Aí eu perguntei, ai gente, eles têm alguma história, alguma coisa assim, que eu possa estar acompanhando, que eu possa ver, que eu possa ficar mais ciente. E aí uma querida, uma abençoada, um anjo, falou pra mim que o Stray Kids tem uma lore, que tem até uma playlist que tem tudo desde o comecinho até o final. E assim, muito dos clipes, quer dizer, muito não, mas um dos clipes que estavam na recomendação era um desses. Então, eu não quis meio que me antecipar, né? Assistir um clipe sem saber a história por trás. Então, eu me comprometi a começar essa jornada da Lore. E é o que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou assistir. Eu espero que eu consiga, tá? Eu não vou ficar prometendo pra vocês, porque vocês têm um péssimo histórico comigo, que eu não cumpro as coisas. Eu prometi que eu ia continuar o Run BTS, não continuei. Aí eu comecei a do Stray Kids, também não continuei. E agora eu vou começar a Lore. Antes de começar qualquer coisa, eu queria conversar com vocês pra eu me apresentar assim, né? Porque vocês me veem aqui, tem muita gente que tem muita gente, muito exagero, mas tem gente que tá assistindo os meus vídeos, estão me acompanhando e não sabe muito sobre mim. Então eu vou começar. Eu sou Isabel, vocês já sabem disso. Eu tenho 29 anos, vou fazer 30. Por que eu me aventurei nesse canal de react? Por que eu resolvi, assim, de uma hora pra outra, começar essa vida? Gente, eu tenho uma depressão fortíssima, desde que eu tenho os meus 17, 16 anos. E eu tenho muita dificuldade, assim, em conhecer outras pessoas, de conversar. Vocês podem perceber que eu sou muito travada, né? Daqui a pouco vocês vão falar que ela não tem carisma nenhum. E assim, eu saí de um emprego há pouco tempo atrás, um emprego péssimo, horrível. Na verdade, foi uma chuva de empregos horríveis nesse ano que eu tive, péssimos, que mexeram muito com o meu psicológico. Antes de sair desses outros, eu fiquei 5 anos trabalhando num lugar assim, hiper tóxico, que mexia muito com o meu psicológico. Então isso só agravou a minha depressão gravíssima que eu tenho. Sou medicada, tá?
Não que se importe. Péssimo começo. E pra eu... Como eu posso dizer, gente, também é um assunto muito difícil. Em 2017, eu tava passando por essa barra toda, essa depressão. E assim, eu já não tinha mais vontade de viver, assim. Tinha desistido já da vida. E eu conheci o BTS, que foi o meu primeiro contato com um grupo de K-pop. Aí eu só queria conhecer eles, né? Eu queria porque eu achei eles muito lindos, eu achei eles engraçados. Meu primeiro contato foi no show do James Corden, aquele Flint, que eles jogavam as frutas e tinha que ver quem assustava ou não. E assim, eu quis conhecer mais sobre eles e foi como se fosse uma guia, sabe? Uma luz, porque depois que eu comecei a acompanhar eles, parece que o meu mundo mudou e conseguiu aquela nuvem preta de desespero, passou. E a gente sabe muito bem, quem acompanha o BTS, que eles têm aquela Love Yourself, que a campanha de ame a você mesmo, que para cuidar da saúde mental. E assim, me encontrou no momento que eu precisava e me salvou, assim. Aí a pessoa fala, ai, que é só papagaiada, mas não é, tá? Inclusive eu tenho uma homenagem aqui. As flores do Love Yourself. E aqui, nesse braço, eu não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui eu tenho um Love Yourself. Porque a mensagem deles me salvou praticamente, eles me curaram. Mas por que eu tô falando isso, sendo que é dos Stray Kids que a gente tá conversando? Pra vocês entenderem um pouco, tá? Eu sempre fui assim, não vou dizer nerdola, mas eu sempre tive muita dificuldade de me entrosar com as minhas amigas, porque eu sempre gostava de coisas assim que elas não gostavam, anime, jogos, Ragnarok, essas coisas, então eu nunca tive muita facilidade em conhecer as pessoas, assim. E eu tô falando isso pra vocês entenderem por que eu criei esse canal, porque eu precisava de um escape, porque assim, a minha depressão está voltando extremamente. E eu queria um lugar pra ser acolhida, assim, sabe, de poder conversar com as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, pra poder compartilhar tudo que eu gosto. E, assim, uma coisa pra ocupar minha mente. Porque eu ando meio perdida, sabe? É aquela coisa que você fica o dia inteiro sem fazer porcaria nenhuma, você só quer ficar deitada, você não tem ânimo pra fazer mais nada. E assim, o que eu encontrava ânimo era isso, as coisas que eu gostava, animes, BTS, K-pop. E o pessoal que trabalhava comigo falava assim, ai, que você é muito velha pra gostar dessas coisas, você já tem 30 anos, você devia ter casado já. Então, é essa dificuldade, eu quero encontrar gente que compartilhe as mesmas coisas que eu gosto, sem ter aquele julgamento, sabe? Eu quero arrumar uma comunidade para que as pessoas possam conversar e possam compartilhar, as pessoas que sentem a mesma coisa que eu possam ter uma casa, assim, para poder compartilhar. Coisa que eu não tenho, assim, eu não tenho facilidade pra falar com ninguém. Então foi por isso que eu criei todo esse canal e tô fazendo tudo isso, todo esse esforço. Tudo isso, assim, de criar esse canal no YouTube, de fazer reacts, porque reacts é uma coisa que eu gosto, assim, muito. Que coisa assim de, tipo, de eu ficar um dia inteiro vendo as pessoas reagindo a, sei lá, coisas que eu gosto, a raps, Então, é uma coisa que eu tenho facilidade, porque eu não tenho muita coisa de fazer assim, nada. Eu tentei até criar um Instagram pra fazer coisas de maquiagem, pra tentar... E assim, eu não consigo. Não é que eu consigo, é que eu não tenho motivação pra continuar. Vamos lá. Por que manhose? Manhose era o nome do meu antigo Twitter. O pessoal, eu tinha antigamente...
Gente, é muito idiota, mas há uns 10 anos atrás, 9, 8, a gente fala cachorrinho, manhose. Então era pra ser gatinha manhose e eu fiz gatinha manhose. Então ficou esse nome. E os falecidos do Twitter que me conheceram com esse nome, tomara que nunca me encontrem, porque eu era a pior pessoa do mundo. Tá? Como eu falei pra vocês, eu tinha esse caso de depressão e eu ficava buscando a atenção de todo mundo que eu via pela frente. No Twitter eu tinha esse tipo de situação. Mas assim, depois de amadurecer muito e perceber que eu tava extremamente errada, eu excluí minha conta do Twitter. Só que assim, não é uma coisa que eu tenho que me envergonhar, sabe? Aquela coisa tipo, você tem que se aceitar, você tem que aceitar tudo que você fez. Então eu quis manter o manhose agora nessa nova etapa da minha vida pra começar uma coisa diferente. Se vocês acompanham meus vídeos no YouTube, vocês vão perceber que eu tenho 3 gatos, que é o Frederico, o Daniel e o Teodoro. São 3 frajolinhas. Porque, como eu adotei eles? Primeiro eu adotei o Theo, que foi meu primeiro gato, ele veio com 2 meses pra mim. Só que eu comecei em um daqueles empregos terríveis, foi na Praça Pan-Americano, e eu morava muito longe. Então, assim, eu saía 4 horas da manhã de casa e voltava umas 9. E o Theo ficava muito sozinho, ele era um filhotinho. Então, eu adotei o Daniel pra eles ficarem juntos, pra o Theo não sofrer tanto. E o Frederico veio porque ele apareceu assim pra mim, doação no grupo do condomínio que onde eu morava. E eu fiquei assim, ele é frajolinha também, e eu me senti assim, e se acontecesse isso algumas vezes com os meus gatos, eu queria que alguém cuidasse deles. Então, eu adotei o Fred. O Fred, assim, ele precisou ser doado porque o filho da dona dele, da antiga dona, tem asma e assim, ele tava tendo muitas crises, então ela abriu mão dele, eu adotei e ele tá aqui comigo até hoje, ele é o meu anjinho. Gente, é só isso pra gente se conhecer. Tô pensando assim, só tem outro assunto. Não tem outro assunto, galera.